Boa noite, tudo bom com vocês? Bom, vamos começar mais uma live hoje falando sobre a, a nosso dueto sobre educação. Então eu vou entrar, meu convidado já está aqui, deixa eu já convidá-lo. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem, Jorge? Estou sim, e você? Ótimo, tá direitinho. Bom, é um prazer tê-lo aqui, para mim é uma honra ter você aqui comigo e a gente vai começar a nossa live de hoje. Eu queria que você se apresentasse aí para o público, se apresentasse para as pessoas no meu feed aqui, um pouquinho na minha rede aqui, para as pessoas te conhecerem e depois a gente começa o nosso bate-papo. Tá certo. Bom, eu sou o professor Jorge Oliveira, sou professor, sou geógrafo também de formação e especialista em língua estrangeira. Na verdade, eu me dediquei ao estudo da língua estrangeira desde muito cedo e foi isso que, né, me trouxe à educação, que me levou, na verdade, né, à sala de aula. Bem, eu hoje estou na gestão, trabalho, né, como mantenedor do Colégio Espaço Aberto, aqui em Fortaleza. Conduzo essa jornada com o professor Murilo Martins, que é meu sócio. Estamos juntos há aproximadamente 14 anos, embora na instituição a gente tenha iniciado ainda nos anos 90. Começamos o trabalho em 1995, mais ou menos. Naquela época, nós éramos apenas professores de um cursinho pré-vestibular. O Espaço Aberto era um cursinho pré-vestibular que iniciou com uma proposta diferente, né, de turmas reduzidas, ao contrário do que se imagina e que se tinha sempre, né, na realidade, de cursinhos pré-vestibulares. E com isso nós começamos a nossa jornada juntos. E pouco tempo depois, aproximadamente 2 anos depois, nós já estávamos iniciando o trabalho da escola. Criamos um projeto pedagógico também inovador, né, porque nós praticamente pensamos a escola para depois pôr em prática aquilo que a gente, na verdade, idealizou, né? A gente estudou e pesquisou os fundamentos, os estudiosos da educação, para que isso servisse de fundamentação para aquilo que a gente pensava em ter numa escola. Então, se, por exemplo, a gente achava que não havia necessidade de a gente utilizar sineta, campainha, essas coisas na escola, então a gente foi buscar esses conceitos de autonomia, de protagonismo, para que isso pudesse, de fato, existir. E é exatamente isso, né? O Colégio Espaço Aberto vai completar 25 anos no próximo ano e nós nunca tivemos essa rotina de sirenes e sinetas na escola, né? Dentre outras coisas que Legal. eu trabalho, né? Bom, e aí, é claro, a gente veio percorrendo ao longo desses anos diversas situações e diversos, enfim, projetos que a gente foi desenvolvendo, né? E aí, se a gente for trazer para a nossa realidade, para esse momento agora, nós começamos um trabalho abordando o aspecto da tecnologia, né, na escola desde 2015. Então, em 2015, nós nos aproximamos das ferramentas Google, começamos a utilizar as ferramentas, né, ainda de forma muito principiante, descobrindo aquele universo, né, que a Google disponibiliza para escolas, né, no mundo todo. E a gente foi conhecendo, e aí isso foi expandindo a nossa, vamos dizer, rotina de trabalho com essas ferramentas. Entendi. Foi criando condições. Então, Sim. Então, você já faz assim, já está há um tempo aí nessa ideia de gestão, do que é uma gestão pedagógica, escolar, em todos os sentidos. O pessoal Sim, está sim. entrando aí, sejam bem-vindos, boa noite. A gente está iniciando esse projeto e você vai ser um dos primeiros gestores. Nós atendemos já há 2 semanas, nós estamos conversando com coordenadores, então nós tínhamos uma proposta e hoje você está sendo o primeiro dos 3 gestores que a gente tem contato, que a gente tem uma amizade, que a gente pode conversar, falar sobre educação. E a gente está começando hoje a falar sobre essa gestão
escolar além desta crise, né? Conversar sobre isso com paixão, mas conversar sobre isso com algumas ideias novas do que a gente pode fazer, né? Não com a ideia de que nós temos um momento de crise e que nós estamos sofrendo e com dores, mas nós estamos fazendo esse projeto, essas lives durante a segunda, com uma ideia de leveza, trazer oportunidade, trazer ideias, e eu acho que você tem muito a contribuir, porque pelo que você já falou, você se aproximou em 2015, antes mesmo de ter pandemia e tal, nessa ideia do que é uma tecnologia educacional. E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente. E aí eu vou fazendo algumas perguntas, vou intervir, vou parar um pouquinho no meio, porque vai ser um bate-papo, né? Sim. Tem outras pessoas aqui que vão entrar, provavelmente vão fazer perguntas e a gente vai conversando, tá bom? Ok, pode ir. Então vamos lá. Então, como eu disse, né? Ok? Sim. O Espaço Aberto sempre foi uma instituição que procurou desenvolver atividades diferenciadas, né? Então, a gente sempre teve projetos, eu diria, um pouco mais arrojados e inovadores, né, na rotina de trabalho da gente, né? E quando a tecnologia, digamos, foi incorporada ou passou a fazer parte, na verdade, é porque nós já vivíamos essa realidade no nosso entorno. Apenas Sim. não estávamos com ele ainda compartilhado no ambiente escolar como um todo, né? A gente já tinha parcerias, enfim, com a questão da robótica, né? Outros conceitos também que vieram depois, do aprender fazendo, né? Enfim, a cultura maker, etc. Mas no cotidiano da escola, a gente começou a colocar isso, né, em situações muito simples, né? Bom, já que a gente prega tanto a questão da cidadania, da consciência ecológica, então a gente resolveu adotar diversos modelos de trabalho da escola em forma de, digamos, conteúdo online, conteúdo digital. Então, a gente passou a utilizar, por exemplo, a chamada de classe, os registros individuais de cada aluno, o controle de presença, as atividades e tudo aquilo que a gente poderia, de alguma maneira, trazer para essa realidade, a gente passou a fazer uso dela. E isso lá em 2015. Desde 2015. Desde 2015. Né? A gente foi, como eu disse, conhecendo as ferramentas, à medida que elas surgiam, nós fomos adotando, né? Eu diria que o grande propulsor desse processo foi o Drive, né? A partir do momento em que a gente começou a colocar tudo em nuvem, então, nas nuvens. Isso representou um salto para a gente, representou um diferencial, né? Sim. Então, por exemplo, há muito tempo a gente já aboliu na escola essa questão de uso de HD, de pendrive, né? A gente não usa isso na escola há muito tempo. Então, para nós é muito simples. A gente trabalha com tudo arquivado, vamos dizer assim, salvo, armazenado em nuvem. Então, tudo que a gente produz na escola está em nuvem. Agora, é claro que a gente teve que criar mecanismos para que isso acontecesse. Por exemplo, nós já temos o nosso domínio, né, o espaçoaberto.com.br, também há muitos anos. Isso aí gerou contas institucionais, então todos nós temos nossas contas institucionais, né, nossos e-mails institucionais. Isso também foi expandido aos nossos alunos também, já há vários anos. Então, todos os alunos da escola têm as suas contas institucionais, porque a cada atividade que a gente desenvolve, ou a cada projeto que a gente realiza e que os alunos têm que participar, se eles precisam se inscrever, se eles precisam acessar algum link, alguma coisa, eles têm que ter a sua conta institucional. E eles passam a fazer uso disso no seu cotidiano, né? Então, sim, se ele vai se inscrever para oficinas pedagógicas, que é um dos nossos projetos do Aprender Fazendo, que compõe a atividade do Aprender Fazendo, né? Então, são oficinas que a gente oferece em determinado período do ano. Inclusive, esse ano elas terminaram na véspera do isolamento inicial, né? Nosso isolamento aqui no Ceará começou no dia 19 de março e as oficinas terminaram no dia 17 de março. Então, essas oficinas envolvem trabalhos práticos, atividades práticas. A gente sai da rotina, né, de aulas e tudo, e eles vão fazer oficinas dos mais diversos tipos, na área de tecnologia, na área de alimentação, né, de diversão, de desenho, enfim. Então, para eles se inscreverem para essas oficinas, eles precisam ter o seu e-mail institucional.
Tudo é feito dessa maneira. Sim. Não tem mais aquela coisa de, não, você vai na secretaria e você dá o seu nome. Preenche um cadastro. Não existe mais isso há muito tempo. Há muito tempo não existe mais isso. Então, assim, são situações que passaram a fazer parte do nosso cotidiano, né? É claro que a gente vai chegar agora nessa conversa no momento da pandemia. A gente vai chegar nisso. O que aconteceu? Né? O que aconteceu? E aí você pode perguntar sobre isso. Então, é isso que eu queria saber, assim, como é que você, como gestor, traz essa experiência? Como você já tinha uma experiência de ter uma questão mais institucional, os seus alunos, eles chegam na escola, eles já criam um e-mail na hora da matrícula, já tem esse hábito, né, de se fazer. A sua equipe já tinha também o hábito de usar a ferramenta tecnológica, de fazer, aí como você tinha diário, chamada, conteúdos, planejamentos, já tudo num processo dessas nuvens, né, nos drives que a gente chama. Isso. E aí, como que você trouxe essa leveza agora para a sua equipe, para que a gente possa compartilhar com outros gestores e outras pessoas, essa ideia de que não foi tão difícil para vocês entrarem no processo de pandemia, vamos por assim? Bom, há que ressaltar que, assim, nós temos aí duas situações distintas, né? Nós temos a necessidade que surgiu de encarar a realidade que nós estamos ainda atravessando, né? Isso. E, ao mesmo tempo, buscar os nossos próprios referenciais, que já possuíamos, mas que ainda não eram, digamos assim, totalmente ligados ao que a gente está fazendo agora. Ou seja, Entendi. nós trabalhávamos com aulas síncronas, nós não tínhamos, né, a realidade de ministrar aulas online. Nós não tínhamos isso no nosso cotidiano, né? Quando muito acontecia alguma reunião, algum encontro assim, mas geralmente com parceiros de outros estados, era uma coisa essencialmente informal, né? Ocasional, Sim. mas não fazia parte da nossa rotina. O que é que fazia parte da nossa rotina? Vamos lá. Por exemplo, como nós não utilizamos mais essas ferramentas ou melhor, esses recursos de pendrive, né, de HD externo, etc. Então, o que acontece? Através das contas institucionais, o professor acessa a sua conta, ele vai para o seu drive e lá ele armazena os seus planejamentos, as suas aulas, as suas atividades, tudo aquilo que ele vai usar em sala de aula. Então, ele chega na sua aula, ele entra em sala, a primeira coisa, depois de cumprimentar a turma, é ele ir para o computador que temos na sala. Cada sala tem o seu Chromebook, tá? Que não precisa, na verdade, de memória, não precisa de recursos, etc. Basicamente, tem uma boa conexão de internet. Então, ele abre o seu computador, que já está conectado, né? E aí nós temos um projetor e home theater na sala. Então, o que acontece? Ali, ele vai entrar no seu login, na sua conta, e ele vai abrir o seu drive. Ao abrir o seu drive, ele vai encontrar todas as aulas que ele planejou, as atividades que ele tem lá e tudo. E o mais interessante disso, Vanderlei, porque, na verdade, as pessoas dizem, mas aí que está. Ele vai usar, por exemplo, o PowerPoint, ou ele vai usar, apresentar uma planilha, né, do Excel. Eu digo, não. O Drive, por exemplo, nas ferramentas do G Suite, da Google, já possui os equivalentes. Então, eu não preciso usar, por exemplo, o Office. Né? Não preciso instalar o Office, porque tudo isso já está, né, como ferramenta utilizada. Já está online. Já está tudo lá. Então, se ele cria a sua apresentação, o equivalente ao PowerPoint, a apresentação é feita lá, sem utilizar, como eu disse, esse outro recurso, sem ter que ter essas ferramentas que seriam necessariamente instaladas no computador. Instaladas no computador e que são pagas e tudo. Não, isso tudo já está à disposição através do Drive. Então, ele não precisa fazer nada disso. Então, assim, esse é o primeiro momento. Ele sempre fez isso em sala de aula. Né? Há muitos anos o professor já trabalha com isso. Né? A gente já não tem mais essa rotina, como eu disse antes, vou repetir mais uma vez, de trazer um pendrive, ligar no computador, apresentar alguma coisa, não. Ele acessa a sua conta e pronto. E faz a sua aula acontecer. Né? Até mesmo para apresentar um vídeo, ele está linkado ao YouTube, então ele apresenta um vídeo, qualquer coisa que ele queira divulgar. Se ele quiser entrar, por exemplo, num museu, né? Então ele quer fazer uma viagem, quer percorrer uma visita a um museu, então ele vai lá. Enfim, tudo isso vai acontecer conectado, basicamente. Né? Eu não cheguei ainda na aula de hoje, eu não cheguei na nossa realidade de hoje. Exato. E aí, nesse processo que o professor ele tem essa ideia, ele já trabalha com isso, ele já chegou lá, né, tal. Como que o seu professor se sentiu no momento que ele recebeu a notícia? Agora nós estamos isolados. Como que sua equipe, você como gestor, qual foi a sua principal fala de gestão? E aí, sabendo que você já tinha todo esse recurso tecnológico, né?
Bom, na verdade, eu não posso carregar, vamos dizer assim, os louros sozinho. Nós temos uma equipe, Não, lógico. nós temos uma equipe de gestão extraordinária, né? Então, nesse momento, é bom que a gente relembre que foi um impacto para todo mundo, né? Então, assim, eu costumo dizer que a gente anoiteceu, né, numa realidade e amanheceu em outra. E o primeiro momento, ou pelo menos assim, os primeiros dias, foi o meio que de vamos se, né, inteirar do que está acontecendo e como as coisas vão se desenrolar, né? Em termos práticos, assim, as autoridades aqui, por exemplo, né, estabeleceram um decreto de isolamento. Então, assim, tudo ficou de uma hora para outra, né, fechado. Então, assim, as escolas tiveram que ser fechadas. Então, a gente não tinha mais contato direto. Eu nunca mais encontrei a minha equipe. Desde o dia 18 de março, eu não encontrei mais ninguém. Nós estamos literalmente isolados, né? A gente só se fala Sim. através do Meet, no caso, né, é a plataforma que a gente utiliza de contato. Então, nós fazemos diversos encontros. Isso acontece praticamente todos os dias, né? Faz parte da nossa rotina. Nossa agenda já está lá estabelecida com vários encontros que são, enfim, marcados. Mas presencialmente, nunca mais. Nunca mais encontrou. Então, quando a gente começou a formar esses grupos de encontros, através das nossas contas, a gente mandava o convite. Olha, vai ter um encontro agora da equipe de educação infantil. Vai ter um encontro agora com os professores do ensino, dos anos iniciais. Vai ter um encontro agora com a equipe de língua portuguesa. Então, a gente começou a aproximar o grupo, né, progressivamente, né, para poder Sim. mostrar um pouco do que estaria acontecendo. Foi esse o começo. Mas tem muito mais coisa ainda. Entendi. Agora eu vou para uma outra pergunta. Antes da próxima pergunta, deixa eu dar boa noite aqui ao pessoal. Boa noite, Simone. Boa noite, Francisca Paris. Boa noite aí, o pessoal Ronald, Dijane, o Paulo, o professor Paulo. Seja bem-vindo, tá? Sejam todos bem-vindos. A gente não consegue passar pelos nomes de todo mundo, que às vezes vai passando e a pessoa entra e sai, né? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E vai ficar aqui salvo, tá? Depois no nosso feed aqui. E aí vocês podem ver um pouquinho da nossa conversa. Passando para a nossa próxima pergunta, é que assim, como gestor, eu sei que você, como você está dizendo, que você e foi uma das coisas que quando a gente conversou antes, né, disso, eu falei, olha, eu estou conversando bem com bastante assim, sem nada formal, é uma coisa muito amigável, bem de leveza, mas eu quero falar com pessoas que têm paixão por educação. E as pessoas que vieram aqui foram muito elogiadas, o pessoal sempre fala muito bem das pessoas que falaram. E eu quero saber de você, assim, que tipo de palavra você pode deixar para os nossos gestores e que gestores que vão compartilhar também outras experiências e que você poderia deixar como palavra assim de apoio ou, sei lá, modelo de experiência, que aí você pode contar um pouquinho do que você está vivendo hoje, né, durante esse processo. Não sei, alguma coisa bem assim. O que você, o que você está vivendo hoje, você pode compartilhar com a gente? Sim. Na verdade, assim, eu gostaria que a gente pudesse ter voltado no tempo, antes de mais nada. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de falar isso para mais pessoas, né? Eu tive a oportunidade, sim. Conversei com alguns colegas, gestores, mantenedores de outras escolas há alguns anos atrás. E só para lembrar, você está no Ceará, em Fortaleza, né? Então Isso. você teve oportunidade aí e teve oportunidade com outras pessoas em outros estados também. Sim, sim, sim. E isso foi algo que sempre me moveu no sentido de cooperar e de compartilhar isso, né? E dizer assim, olha, quando tive condição e possibilidade, eu coloquei isso para algumas pessoas. Disse, olha, é interessante, vale a pena você Uhum. pensar, né, nessa possibilidade de utilizar ferramentas tecnológicas, de começar a utilizar isso como um mecanismo de, enfim, de trabalho na sua rotina da escola e tal. Mas, claro, eu não posso voltar no tempo, eu não posso falar daquilo que hoje nós estamos, né, infelizmente, sem condição de mudar. Mas o que eu posso dizer, necessariamente, é o seguinte, é que a gente não deve ter medo de ousar. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito difícil. E eu percebo isso claramente. Muitas vezes a gente entra numa zona de conforto onde a gente acha que aquilo é o ideal, ou então que aquilo Sim. já é, digamos, o necessário. E a gente deve estar sempre inquieto. Eu não diria nem insatisfeito, porque insatisfeito pode ter uma conotação um pouco mais, né, negativa, mas eu diria inquieto. A gente tem que se mover constantemente, a gente tem que procurar. Então, a cada situação que surja, a cada possibilidade que aconteça, eu diria, pelo menos procure saber o que é.
Eu lembro quando eu tive a oportunidade de morar fora e eu me recordo que uma vez eu recebi um convite para conhecer um grupo de senhoras de uma cidade de West Point, né? E eu lembro perfeitamente que uma pessoa na escola que eu trabalhava disse assim, mas você vai para um encontro de senhoras, mas são tão senhoras idosas e tudo. Eu digo, mas eu vou ter a oportunidade de conhecer outras pessoas, eu vou ter a oportunidade de saber um pouco sobre o que elas têm a me dizer, por que elas me Sim. convidaram, eu como professor do Brasil e tudo mais. Então, assim, é importante a gente permitir isso. Eu acho que isso talvez seja um dos pontos mais necessários hoje. É você se permitir. É você, pelo menos, dizer assim, bom, não, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para minha escola, eu acho que isso não vai funcionar bem com a minha equipe, etc. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos ter a possibilidade de saber como é, né? Agora, tem um detalhe muito importante nisso. Os desafios vão sempre acontecer. As dificuldades sempre vão surgir, sempre. Né? Se você me perguntasse hoje, assim, Jorge, quais foram as dificuldades que vocês atravessaram? Eu digo, elas começaram lá atrás. Elas não estão agora. Agora a gente já está vivendo, eu diria, quase que a plenitude, né? Apesar de tudo isso que está acontecendo. Mas a dificuldade foi naquele momento dizer assim, olha, vamos lá, vamos saber o que é o Drive, vamos utilizar nossa conta institucional, né? Muito curioso que às vezes um professor mandava um e-mail, alguma coisa para a escola com a sua conta pessoal. E aí, claro, a equipe respondia, professor, tem que usar a sua conta institucional. O senhor tem uma conta institucional. O senhor tem uma conta @espacoaberto.com.br lá com o seu nome. Você tem que usar essa conta. Nós enviamos tudo para ela. Então, assim, esse trabalho Sim. de formiguinha, eu diria para você, não foi da noite para o dia. Né? Então, deixa eu agora compartilhar. Foi difícil, não foi? Porque, olha, eu estou falando agora como consultor. Às vezes eu pego assim algumas situações inusitadas assim que eu penso assim, não é possível que a pessoa não conseguiu abrir o Drive ou até mesmo escreveu o conteúdo por exemplo, no assunto do e-mail, ao invés de pôr no corpo do e-mail, essas situações. Então, vocês tiveram que fazer esse trabalho de formiguinha, de ensinar passo a passo, Sim, de como fazer, de como abrir. sim, sim. Treinamentos e treinamentos. Muitas oficinas, E muitos. você acha que falta formação no nosso país sobre isso? Olha, é claro que a formação ela se faz necessária, mas hoje em dia existem muitas informações acessíveis, né, no que tange a você buscar e Muito se boa. capacitar quase que individualmente, tá? Sejam tutoriais, né, sejam, enfim, cursos que podem ser feitos gratuitos, né? Mas assim, quando a instituição já abraça, já é uma vantagem muito grande, porque ela já oferece tudo. Ela já está ali Sim. preparando você, né? Curiosamente, eu tenho alguns professores na nossa equipe e que a gente conversa eventualmente, né? E eles dizem assim, olha, eu trabalho em outra instituição e eu estou levando para lá muita coisa que eu faço no espaço aberto, porque infelizmente lá eles ainda estão ainda desenvolvendo seus processos, tu tem suas dificuldades e tal, e aqui no espaço aberto a gente já está mais à frente, né, nessa rotina. Então, em função disso, eles colocam isso. Eu não tenho essa referência de outras instituições, né? Eu só tenho aquilo que os Lógico. gestores comentam, das suas dificuldades, que eles não têm, né, digamos, recursos, que eles não conhecem, né, as ferramentas, etc. Enfim, é essa a nossa realidade. Mas vocês conseguiram. Sim, sim. O que que nós Então, é fizemos? possível. É possível, né? Agora, se a gente fosse, né, se a gente fosse aproximar desse momento agora, pronto, o que que aconteceu, né, com o início da pandemia? A gente teve que estabelecer estratégias. A primeira delas, o isolamento, ele nos obrigou, né, a um período de recesso inicial sem atividades, né? O que é que nossos alunos puderam fazer? Eles acessaram as plataformas dos parceiros, tá? E através dessas plataformas eles assistiam videoaulas, faziam atividades. Mas é claro, aquilo para nós não seria o ideal, porque afinal de contas nós temos que fazer o nosso trabalho, nós temos que ministrar nossas aulas, nós temos que, enfim, oferecer o nosso Lógico. serviço. Pois bem, então nós antecipamos as férias de julho, né? As férias escolares do meio do Sim. ano aqui acontecem em julho e elas levam o mês inteiro. Vai do dia 1º São até 30 dias. São 30 dias aqui. Aqui no Ceará são 30 dias. Então, o que acontece? Nós antecipamos, mas não os 30 dias. Nós antecipamos 3 semanas só. Nós reservamos mais uma semana aí para descanso que vai acontecer em julho.
Ou seja, no final de julho Entendi. nós vamos dar uma semana de descanso, os alunos vão dar uma paradinha e tal para retomar o segundo semestre. Então, o que acontece? Nesse período dessas 3 semanas, aí começamos o intensivão. Aí sim, foi treino, treino, treino. Então, como preparar uma videoaula, como você utilizar os recursos, como você fazer a apresentação. E aí fomos criando também tudo aquilo que está no entorno. Você diz assim, como é que eu vou fazer a chamada do aluno agora online? Então, a gente teve que criar link de chamada. Como é que eu vou fazer o controle de planejamento? Tudo online. Como é que eu vou lançar as atividades para ele? Eu tenho que usar o Classroom mais do que nunca agora. Nós temos um trabalho na escola que são as atividades de casa diária. Né? A gente chama de PS, é a sigla de produção do saber. Então, todo dia tem tarefa de casa. É obrigatório. Né? A soma dessas tarefas, ou seja, a média total das tarefas vai representar um dos componentes da média escolar. Então, o que acontece? A gente tinha que fazer isso acontecer todos os dias. Então, a gente foi preparando essa rotina. Né? Entendi. Lançar, né, a tarefa escolar todos os dias, enviar isso para eles. A correção é feita também todos os dias. Então, a gente tem o horário de lançar, o horário de corrigir. Claro que a correção ela é de forma assíncrona, ou seja, são as aulas gravadas. O aluno vai lá no seu Classroom, né, através da sua conta, e ele vai poder assistir a correção da tarefa de casa. Depois que ele envia, depois que ele já, no caso, né, passou a tarefa para casa, ele, depois de um horário, ele vai ter a possibilidade de ver a correção. Então, todos nós gravamos, né, eu gravo com os meus alunos, todos os professores, todos nós. Até porque na escola, toda a equipe gestora está em sala de aula. Todos nós continuamos trabalhando em sala de aula. Então, a gente tem a visão da sala de aula. Não é somente a gestão, não. Entendi. A gente caminha concomitantemente. Né? Entendi. Então, só para resumindo, o pessoal que está entrando, Givanete, seja bem-vinda aí, o pessoal, tá? Ó, você disse então, como dica para os gestores, sem medo de ousar. Sem medo de ousar. Acreditar que é possível, mesmo que às vezes assim você tem que dar um treinamento maior, e você falou assim de estabelecer estratégias para esse momento, estabelecer estratégias, se não tinha uma ferramenta tecnológica, verificar com seus parceiros, enfim, usar o que você tem e se buscar as ferramentas que tem hoje gratuitas no mercado, que eu acho que isso é um ganho para todo mundo. Certo? Acho que todo mundo deveria ter essa ideia de pesquisa e de busca, que você colocou isso, e a questão do treino da equipe, porque mesmo a sua equipe, sabendo das ferramentas antes, já tendo, você teve que dar um treinamento extra para o momento, porque é um momento diferente. Sim, é exatamente isso. Para esse momento, ou seja, para o período agora, né, de realização de aulas online, aulas síncronas e assíncronas, a gente teve que fazer todo um trabalho. Teve que fazer. Né? Ou seja, a gente teve que trazer a realidade presencial para o formato online. Ou seja, tudo que a gente tinha que fazer, estamos falando de educação infantil até o cursinho. Até ensino ou pré-vestibular. Ou seja, então, as professoras, né, que trabalham com a educação infantil fazem também as suas atividades. Só que nós temos que fazer, né, evidentemente, uma montagem de horário específico para as crianças, porque a criança não consegue Sim, é diferente. Concentrada exatamente, é uma outra realidade. Mas a partir do primeiro ano do ensino fundamental, né, até o terceiro ano, até o pré-universitário, existe uma rotina de aulas diárias. É o mesmo horário que existia antes. Então, a aula começa às 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, por exemplo, quinta e sexta-feira eu estou dando aula. 7h30 da manhã, estou aqui, entro no Meet, está lá a minha turma toda, né? A grade do horário que aparece para eles, agora tem um link de entrada para a aula. Então, para cada aula, a aula de 7h30 tem o seu link, a aula de 8h20 tem o seu link. Então, cada aula que ele vai entrar, ele vai linkar e vai entrar lá e o professor vai estar lá. Então, assim, legal. Se ele estiver saindo de uma sala para outra, né? Aquele modelo de escola americana. Sim, o aluno ele fica passeando, né? E é bem interessante. Isso, que era salas ambientes. Eu tive aqui no Brasil ainda salas ambientes, sabia? Sim. Eu tive aula assim no estado de São Paulo, que era uma escola piloto que a gente teve na época. Bom, tô vendo aí agora entrando a Kátia, Luciano, seja bem-vindo. Ó, Kátia, minha coordenadora, tá aí presente. Francisca também tá aí participando, tá? Muito bom, obrigado. Eu acho tão carinhoso da parte delas fazerem parte desse processo, isso é muito gostoso. Para a gente continuar a nossa conversa, então a gente já fez um resuminho da primeira parte, agora eu quero ir para a segunda parte, porque parece bobagem, mas a gente já há 30 minutos já. Então, ó como passa rápido, né? A conversa passa muito rápido. E aqui a gente tem 60 minutos só, ele trava aqui.
Então, vou para duas perguntas bem parecidas agora, bem assim, que eu acho que vale a pena você compartilhar também, tanto com as pessoas como para a família poder sentir um pouquinho. A primeira delas é uma experiência exitosa nesse momento que você teve com a sua equipe e que você consiga partilhar dessa experiência com a gente. Vamos lá. Primeiro, em relação à equipe. Isso, primeiro a equipe, depois a gente faz com a família. Sim, primeiro a equipe. Nós temos a consciência de que a identidade, né, ou seja, o perfil e a característica de cada profissional é algo individual, é peculiar de cada um. E a gente já conhecendo isso, a gente já sabia que nós tínhamos colaboradores que não se identificam e não se identificavam muito com o aspecto tecnológico, né? Ou seja, são profissionais excelentes, né? Têm um domínio de conteúdo, né? Uma capacidade de transmitir, enfim, de fazer, né, aquilo que a gente quer. O aluno aquele cara que ama com paixão mesmo, mas tem aquela habilidade que a gente chama da tecnologia que não chega. Que não se identifica, né, que não gostou, né? E eu não estou falando desse caráter apenas porque, porque eu sou de uma geração mais antiga, então todos nós somos nascidos no século XX. Sim. Ninguém é nascido nesse século aqui, né? Só os nossos alunos. Só os alunos são nascidos no século XXI. Somos todos do século passado e tudo está certo. Somos todos do século passado. Mas isso não representa, né, digamos assim, o obstáculo. É muito mais uma questão de identidade, aliás, de identificação, de desejo, de vontade, que a coisa aconteça. Pronto. Então, nesse aspecto, nós tivemos isso, né? Essa incerteza, como seria com esses personagens que sempre se mostraram mais resistentes. Mas foi interessante, Ivanelei, porque, curiosamente, assim, quando a gente começou a mostrar as ferramentas, e é claro, a gente foi meio que criando quase que uma catequese nesse trabalho. Sim. E aí, com aqueles que já tinham mais facilidade, era tranquilo. Eles já mostravam as suas habilidades, já falavam das suas novidades, traziam sugestões, etc. E aqueles que timidamente tinham dificuldade, a gente chega lá, vamos fazer aqui um encontro só com você. Você vai dar aula para a gente. Então, estávamos nós, a equipe de supervisão, de coordenação, você vai dar aula para a gente. Vamos lá, vamos fazer um treino aqui, né? E vamos anotar e dizer para você, ele dar um feedback, como é que a coisa está legal, como é que não está. Isso foi muito importante. Isso foi essencial para eles, né? Então, você volta naquele ponto do treino. Você... Exatamente. Não é só treinar com a ferramenta, mas é treinar aquele que não tem a habilidade ou a proximidade, a afinidade, não sei como que a gente pode chamar isso, né, com a tecnologia, e você ofertou isso para ele. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tinha uma questão muito clara. A gente dizia, olha, se nós não estivermos com 100% da equipe fazendo um bom trabalho, não adianta ter 99%, porque esse 1% vai comprometer o restante. Então, é preciso que todo mundo estivesse alinhado. Uma coisa é você dizer assim, não, um tem mais habilidade, usa mais recursos, usa fundo verde, faz 1000 peripécias ali, né, e tal, e o outro que faz ali, né, o essencial, o arroz com feijão. Mas quem faz o arroz com feijão está fazendo bem gostosinho. Pronto. Então tá bom. Isso estava muito bom. Porque é ruim comer todo dia também uma lasanha, né? A gente tem que comer um arroz e feijão de vez em quando. Tem o seu arroz com feijão, que é muito bom. Então, assim, essa equipe, ela teve essa característica, né? Ou seja, pelo menos o essencial todo mundo já fazia, né? Já estava fazendo. E agora, nós passamos aí, né? A gente começou isso dia 4 de maio. Passado, né? Desde o 4 de maio que nós estamos assim. Já vamos chegar agora no 4 de julho. Já são 2 meses. Já são 2 meses. De aulas online. Né? Então, assim, nesse aspecto aí, nós já estamos muito tranquilos. Os nossos ajustes agora diz respeito, por exemplo, às provas, né? Que as provas também já estão acontecendo já há 4 semanas. Então, nós estamos aplicando provas online já há 4 semanas. Então, os alunos fazem as provas, eles respondem imediatamente, né? Uma das ferramentas, né, já faz a correção imediata, você já tem um resultado na mesma hora, você já percebe de cara o que é que o aluno está precisando melhorar, qual foi o assunto que a turma teve mais dificuldade. Então, isso para o professor é muito importante, você tem um retorno imediato, né, em tempo real. Então, você já pode fazer, né, a retomada daquele conteúdo na aula seguinte. Então, nós temos as provas parciais que acontecem ao longo da semana e as provas bimestrais que iam acontecer, né, logo depois do início do isolamento. Né? O isolamento começou, como eu disse, dia 19 e a primeira prova começava dia 24. Então, assim, teve que suspender tudo. Então, as provas vieram acontecer agora. Né? As provas do primeiro bimestre aconteceram agora. E todas online.
Todas online. Então, a sua experiência exitosa foi a superação dessas pessoas que tinham essa falta de, talvez, de afinidade com a tecnologia, mas que se superaram e que quiseram fazer parte desse processo. E que, Claro. como você falou, não foi 99, foi 100% ao Pois é. ponto da continuidade. Sim, sim. Que bacana. Sim. Muito legal. E conta pra gente, então, uma Outro, experiência com a família. família. Vamos lá. O que Porque aconteceu? assim, a pandemia veio e também, vamos levar em consideração, a família levou um susto também. E agora, meu filho vai aprender como? Embora vocês já tenham, como você falou no início, já tinham uma experiência desde 2015 trabalhando com as tecnologias Google, trabalhando com outras tecnologias que você já tem, ou com parcerias, que seja do sistema de ensino que você usa, enfim. Mas vocês provavelmente teve o susto, né? Sim. Então, mas é o que eu queria que você contasse pra gente. Depois desse susto, o que veio alguma experiência legal? Ah, sim, claro, com certeza. Né, é bom dizer que nós tivemos o antes, o durante e o depois não, mas o que está acontecendo agora. Né? Então, É, depois do impacto. Mas, assim, antes, era a incerteza. Né? Então, sim, assim, era muita cobrança, muitas famílias cobravam. O que, é que vai acontecer? Como é que vai ser? Meus filhos não vão assistir aula, estão assistindo aula em plataforma. Eu não gosto disso, eu quero que ele assista aula com as professoras dele, com os professores da escola. Então, assim, teve esse primeiro impacto, né? Daqueles que diziam assim, não, uhum, nós estamos ligados ao Colégio Espaço Aberto. Não estamos ligados a uma plataforma X, a um sistema, né, de ensino Y. A gente quer trabalhar com o Espaço Aberto. Mas só que a gente estava na sim, preparação. A gente estava na preparação. Então, a gente precisava, como eu disse, deixar todo mundo, né, pronto para o início das aulas online, né, no dia 4 de maio. Então, esse hiato que nós tivemos aí, da segunda quinzena de março e parte do mês de abril também, a não ser, claro, e o mês de abril todo, na verdade, que já foi o mês de férias. Depois que entrou de férias, não sim, tinha mais cobrança, é férias. Então, pronto. Mas nessas exato. férias nós estávamos trabalhando. Nós estávamos trabalhando direto. Então, assim, depois que começaram as aulas, veio aquele primeiro impacto. Né? Primeiro impacto. Porque a gente, claro, sabe perfeitamente que para a família existe aí um desafio muito grande. Ele tem que estar administrando a criança, o filho em casa, o seu home office, a sua rotina, né? Seja para fazer o almoço, né? Para preparar, enfim, o que vai ser feito no jantar, ou seja, a rotina doméstica ela permanece e todo mundo fazendo suas coisas ali. Então, assim, para a família isso é muito desafiador, né? Os pais é muito desafiador. Então, eles tiveram que administrar isso. E foi importante, porque eles passaram a lidar com isso, né? Chegou a hora de aula. Então, o que, é que nós estabelecemos? Nós criamos um manual para as aulas online. Isso foi apresentado no primeiro dia de aula para todo mundo. Então, todo mundo tinha que estar uniformizado. É claro, você pode estar com a camisa da farda, você pode estar de bermuda, mas está com a camisa da farda. Né? Então, os critérios foram estabelecidos. Né? Os microfones têm que estar desabilitados, as câmeras têm que estar habilitadas, todo mundo tem que ser visto na aula. Então, assim, tudo isso foi sendo estabelecido, pensado antes. Então, quando os pais Certo. começaram a ver a organização, aí eles começaram a ter outra percepção. E aí veio o aspecto mais importante. E que a gente anteviu isso, a gente conseguiu prever isso. Quando a gente disse como vai ser quando a gente estiver dentro da casa das pessoas, quando a gente estiver mostrando o nosso trabalho, a primeira sensação que eu particularmente tive foi o seguinte, vai ser a oportunidade do reconhecimento real do nosso trabalho. Vai ser aquele momento em que a família vai dizer assim, poxa vida, como esse professor é bom, como essa professora, né, é extraordinária, como ela é cativante. Então, assim, chegou o momento de a gente ser notado, a gente ser visto e ser reconhecido, além de valorizado. Então, esse Sim. foi o trabalho. E aí, pronto, surgiram mensagens de carinho, mensagens de parabenizar, todo tipo de saudação positiva em relação a isso. Né? Isso foi claro, isso foi acontecendo. Só teve um obstáculo, a chamada dos alunos. Principalmente dos É, pequenos. Por quê? Porque a gente coloca a chamada e é um link. Então, você tem que clicar naquele link lá no chat, né? E aí ele abre o formulário e você clica, né, para você confirmar que você está presente. Claro, as crianças não têm isso. Né? Educação infantil não são os tinha. pais que vão São fazer os isso. pais. Exato. Então ele diz assim, olha, às vezes eu estou aqui com a panela no fogo, e aí a professora avisa, vou sair, vai sair o link da chamada agora, hein? Olha, vou colocar o link da chamada, todo mundo fazendo a Aí chamada. escuta e sai Eu tenho que correndo. deixar a comida, eu tenho que correr para fazer a chamada, para responder a chamada. Então a gente teve que adaptar. Foram adaptações que foram acontecendo. Então, nesse caso, o que Legal. acontece? Entra uma pessoa, né, que trabalha na coordenação do segmento, na sala de aula,
e ela fica vendo as crianças que estão presentes. Então, ela mesma vai fazendo a chamada. Que é o que acontece na escola regularmente, na maneira presencial, né? Então, passou a acontecer com a educação infantil. Mas do primeiro ano em diante, não. Todo mundo responde a chamada. Ótimo. Que legal. Bom, eu vou te dar uma sugestão que tem uma extensão, não sei se você conhece, que é o Attendance. Sim. Attendance. E ele, você clica ali na lista e ele faz a lista de pessoas que estão lá. É automático. Talvez isso dê uma facilitada na educação infantil dos professores. Pode ser. Porque ele está sozinho, né, às vezes. É que, na verdade, o que acontece? Nós criamos os formulários, todos eles, para quê? Para que eles possam ser utilizados de forma oficial. Então, os planejamentos... Então, é claro, tudo isso vai ser utilizado. Vamos supor que o Conselho de Educação vai dizer assim, olha, eu quero saber como é que está a frequência dos seus alunos. Então, eu tenho tudo isso documentado, né? É só imprimir. Eu tenho que imprimir e enviar. Então, mas está tudo isso feito. Está tudo isso registrado. Bacana. Planejamento de aulas, a rotina de presença, tudo. Quando as avaliações aconteceram, registro de notas, tudo isso está, né, como eu disse, em nuvem. Está tudo em nuvem. Em nuvem. Muito bom, muito bom. Bom, então, em resumo, a nossa segunda parte os professores foi superar os obstáculos e vencer essas barreiras que talvez existiam quanto à tecnologia. E quanto à família, foi exatamente eles perceberem a oportunidade que eles tinham, né, de estar em casa e aprender juntos, né, com vocês nesse processo. Então, eu acho bem bacana porque a gente tem aí situações, né, bem que a gente pode dizer assim, que são, às vezes sai do nosso conforto, mas que traz para a gente oportunidade de aprendizado. E isso, para mim, a pandemia tem ensinado muito. Deixa eu dar boa noite aqui, não posso perder. Boa noite, Talminha, boa noite, Ana, boa noite, Cláudia Fumi, um beijo. São pessoas maravilhosas assim que participam sempre com a gente. E é muito legal que a pandemia nos ensina. Eu tenho aprendido muito com a pandemia, com o fato de você ter como compartilhar coisas novas o tempo inteiro. Eu compartilho aqui eu tenho uma rede de contatos, então eu disparo muita coisa durante o dia que a gente produz, ou que a nossa empresa produza, enfim, a gente tenta fazer várias situações nesse sentido. E isso traz pra gente a aprendizagem, porque a gente tem que produzir cada vez mais e melhor, né? Então eu acho que você concorda que a gente tem que tirar desse momento, que o tema do nosso encontro, pelo menos desses 3 próximos, é um olhar além da crise. Né? Porque assim, se a gente for ficar pensando no que a gente está sentindo de dor, a gente não vai sair da crise. A gente tem que pensar que agora teve uma oportunidade. Não sei se você concorda. O que você acha? Vanderlei, na verdade, é o seguinte. Existe aquela máxima muito simples, né? Quando a gente não ganha, a gente aprende, a gente não perde. Né? Então, assim, nós estamos aprendendo constantemente nesse processo. E é claro, esse novo normal que a gente ouve falar, essa nova realidade que se apresenta, né, seja na questão, né, da preocupação em si, né, como vamos lidar, né, com esse mundo que passou por esse distanciamento, passou por esse isolamento, passou por tantas, né, perdas, enfim. Claro, cada um tem a sua realidade nesse momento aí afetada ou alcançada. Né? Pensando no nosso trabalho como um todo, na instituição, e eu acho que para outras também, né, aqueles que, por exemplo, que estão tendo dificuldades, que não estão conseguindo, né, vamos dizer assim, avançar nesse processo, nesse momento, vamos dizer assim, quando tudo isso passar, eu vou correr atrás agora, né? É que nem aquela pessoa que diz, não, agora eu vou aprender um novo idioma, eu vou fazer, então, é mais ou menos isso, né? Então, nesse aspecto, nós estamos também aprendendo muito. Primeiro que eu devo ressaltar é o seguinte, como eu disse, nós vamos completar 2 meses de rotina de trabalho online. E é claro, nesse período, nós estamos aperfeiçoando esse processo, né? Em todos os aspectos. Né? Ou seja, se você pensar, por exemplo, eu olho mesmo a minha primeira aula, no dia 4 de maio, eu vejo a aula que eu dei hoje, há uma diferença muito grande. Né? Há uma diferença muito grande. Do que começou e do que está, né? Exatamente, isso. Em um período de 40 dias, aproximadamente. Mas o fato é assim, isso para nós... E como evoluiu, que é essa a ideia, né? Exatamente. O tempo que a coisa está acontecendo, ele é muito veloz. Né? O fato que as coisas estão acontecendo agora são extremamente rápidas.
E é curioso porque a gente sabe que, por exemplo, na nossa rotina depois, isso que nós estamos vivendo agora vai fazer parte da nossa realidade, com muito mais frequência. Vocês que trabalham com diversas escolas, vocês que atendem, né, diversos parceiros, enfim, eu penso, particularmente, que não haverá necessidade de vocês terem que se deslocar presencialmente para todos os encontros. Né? Isso já está sendo revisto até, pois em muitas situações. É um tanto quanto óbvio, né? Porque você imagina o seguinte, eu lembro de parceiros nossos que vinham para cá, chegavam, né, para o encontro às 10 horas da manhã, depois de ter pego um voo que saiu às 5, para chegar em Fortaleza às 9, para depois enfim, ter um compromisso em outra escola, né, às 2 da tarde, pegar outro voo às 7 da noite. Não há necessidade disso. Não há necessidade disso. Então, assim, a não ser que você tenha um assunto que seja tratado presencialmente. Mas se for para você compartilhar, para você participar, para você trocar, não precisa. Na nossa rotina da escola, por exemplo, os nossos laboratórios de redação, nós já sabemos, eles estão acontecendo online. Eles nunca mais vão acontecer presencial. Eu não tenho mais que fazer com que o aluno saia da casa. Já está funcionando nesse processo, desse jeito. Já está funcionando agora e ele vai permanecer. Então, o que acontece? O professor vai estar lá esperando, ele entra no Meet e o professor vai pontuar com ele todos os detalhes da redação dele. Ele tem o horário dele estabelecido. Então, se ele foi para casa depois do almoço, se ele foi estudar e foi continuar os exercícios individuais, ele não precisa voltar para a escola para fazer o plantão de redação. Né? Ele não precisa vir para a escola, por exemplo, para fazer uma aula de reposição. O professor faltou. Ele vai fazer uma aula de reposição no Meet. Então, aí nesse processo você já está dando uma resposta. Uma resposta para uma outra pergunta minha, que era a questão de como você retornaria. Então, esse retorno, você já está mostrando, e aí os nossos colegas que estão entrando como gestores, né, que a Anastácia está aí, seja boa noite, Kalina, boa noite, Ruth. O que acontece? A gente vai levar uma proposta desse novo normal, como tem chamado, de que ferramentas desse aprendizado que nós estamos vivendo agora, nós vamos levar e que não vai retomar. É como você disse, o seu laboratório de redação não vai ser mais como era antes. Não, isso já está... Agora não precisa mais. Não precisa mais. Você já aprendeu. E as avaliações também. Nós vamos, né, na medida do possível, sobretudo para as séries finais e de ensino médio, todas elas online. Não vamos mais fazer provas presenciais, não vamos fazer mais provas escritas, né? Provas que você tem que, nesse caso, imprimir e tudo. Claro, não estamos falando de educação infantil, não estamos falando dos anos iniciais. Isso. Tá certo? Isso que é outra habilidade, né? Outras habilidades que são necessárias. Exato. Mas, por exemplo, alunos de 9º ano, 1º, 2º e 3º, eu não preciso nem trazer para a escola mais, se não quiser. Tá? E, ao mesmo tempo, as provas que acontecem semanalmente, eu posso fazer provas em que o aluno poderá escrever, naturalmente, e eu já tenho isso, inclusive, sendo testado. A gente já está fazendo provas também que o aluno pode responder na prova e enviar online. Isso que eu ia falar. A gente já está com uma ferramenta que a gente tira foto e ele já sobe, né, essa ferramenta para dentro do Drive. Isso é bem legal. O próprio aluno responde, ele responde na questão. Não é só de marcar, que legal. Não é só de múltipla escolha, ele responde diretamente. Então, se ele tem uma questão de matemática, se ele tem uma questão de cálculo, se ele tem uma questão de que ele tem que explicar alguma coisa, seja de ciências, seja de história e geografia, então ele vai poder escrever também. Nós já criamos também esse formato. Então, nós desenvolvemos também isso no formulário para que ele também possa responder. E ele terminou de responder, clica em enviar e lá vai tudo. Entendeu? Já que legal. Testes com isso. Por exemplo, agora mesmo, né, antes da semana de provas que eu, né, tive a minha prova que aconteceu no último sábado, eu fiz revisão com os meus alunos a semana inteira. E o que é que eu fiz de revisão? Eu peguei as provas lá no início do ano, que não foram, evidentemente, no formato online, e pedi para o pessoal da TE para fazer o seguinte: olha, diagrama isso aí para mim, por favor, no formato, né, online. E eu apliquei as provas. E eles acharam ótimo, porque foi assim, provas abertas, inclusive, em que eles tinham que completar, eles tinham que escrever. E eles falavam para mim: que bacana, a gente está fazendo a prova aqui, eu estou escrevendo a minha prova. Entendeu? E tudo isso online. Porque uma meta que legal. Manda, e pronto. Entendeu? E depois eu fiz a correção para que a gente pudesse fazer a revisão da prova. Então, assim, isso já está acontecendo. Isso já está sendo colocado como algo que vai acontecer. Não está se pensando como vai fazer. A gente já sabe que vai dar certo. Né? A gente já sabe que vai fazer. Sim. Que bacana, olha, eu tô assim, eu teria muitas outras perguntas, mas no nosso tempo não deixa. A gente só tem 10 minutos para concluir. Sim. E eu queria falar para o pessoal que está online agora que a gente está aqui com George. Ele é gestor,
da Escola Espaço Aberto em Fortaleza, Ceará. E nós estamos com um projeto que é exatamente conversar com gestores e falar sobre esse momento de como viver, né, e ter um olhar além dessa crise, né, o que tipo de ideia que está tendo, que ferramentas estamos usando, para compartilhar conhecimento, compartilhar de uma forma leve. E na próxima semana eu vou ter, Jorge, aqui uma pessoa daqui de Alagoas, que é gestora aqui, e também vou ter na próxima semana uma gestora de Aracaju, tá? Que é o Gilvan e a Carla. São pessoas fantásticas também, que são gestores já há um tempo, já está divulgado aí no meu feed. E eu queria que você desse a sua palavra final para agradecer e desse a sua palavra final do que você pode deixar como uma palavra de apoio, vamos pôr assim, para a gente poder encerrar o nosso tempo. Eu acho que o clichê, ele continua valendo, né? E está passando, né? E vai passar. Mas, certamente, muita coisa vai ser diferente. Certamente, muita coisa vai mudar, né? A gente vai sair de alguma maneira diferente desse momento, né? E eu diria, com retomadas ou com tomadas e posicionamentos que passam a acontecer de agora em diante, que passam a existir de forma muito clara de agora em diante para a gente. Em se tratando não só da nossa instituição ou de instituições de ensino, né? O que eu posso ter muito claro é que todos nós vamos ter que saber lidar com tecnologia. Indubitavelmente, todos nós vamos ter que nos capacitar para isso, né? Todos têm que se capacitar para isso. Você não tem mais como negar essa necessidade ou essa realidade, tá? Pois bem, agora, em se tratando da educação, e aí o recado não é só para o professor, mas é para o gestor, né? É para o coordenador, para o supervisor, né? Enfim, para o coordenador de área. Eu diria o seguinte: nada substitui o professor. Nada. A tecnologia, realmente, ela não substitui o professor. Ela é uma aliada, né? Isso é muito claro para a gente. Isso é muito claro para a gente. Entende? Então, a tecnologia, realmente, ela não substitui o professor. A presença do professor. Mas, certamente, o professor que está capacitado, tecnologicamente capacitado, certamente ele vai substituir aquele que não está. Então, se a pessoa não estiver, de fato, buscando, correndo atrás, se capacitando, provavelmente ela vai ter mais dificuldade, vai ficar para trás nos processos, né? Vai ter perdas de clientes, enfim, é algo muito claro, muito claro. Então, não tem mais como fugir disso, né? É inevitável isso. Você precisa, né, buscar mecanismos para que você esteja inserido nessa realidade, né? A tecnologia não é uma opção. Ela não é uma opção mais. O fato de você hoje trabalhar com isso, viver isso no seu cotidiano, não é um capricho, não é um querer ou não querer. É quase como um dever. Você precisa fazer isso, né? Então, do contrário, você vai estar, de fato, né, à margem de todos os processos, seja de trabalho, seja de relacionamento, né, enfim, seja de convivência social, de todos os aspectos. Então, é necessário que você esteja ligado à tecnologia. Isso é imprescindível. Imprescindível. É isso aí. Eu agradeço imensamente. Vou mandar aqui um beijo para o pessoal de Parnamirim, Rio Grande do Norte, que está aqui dizendo. Manda um alô. Lima Neto, seja bem-vindo. A próxima live tem que ser com você, só que ele é músico, então ele tem que participar cantando. Claro. Luciano, obrigado aí pela participação. E, Jorge, eu adorei fazer esse dueto com você, porque o nome do meu projeto é Duetos, né, sobre educação. E eu adorei de verdade estar aqui com você essa noite para poder a gente conversar um pouquinho, ouvir um pouquinho dessa sua história. E de verdade, assim, como eu disse, pessoas que têm paixão pela educação que vão fazer a diferença. Concordo com você que teremos que ter a tecnologia na nossa vida. Voltando lá do início, temos que ousar mais,
temos que estabelecer estratégias, temos que treinar bastante, temos que ter coragem para superar os obstáculos e temos que ter aí oportunidades, transformar esse mundo de crise em oportunidades de ver coisas melhores, viver coisas melhores. Certamente. E eu estou muito grato a você e eu conto com a presença agora do pessoal nas próximas segundas-feiras, que já estão marcadas para os novos duetos aí também, tá bom? Ó, um abraço grande, grande, grande a você e que a nossa parceria seja aí uma parceria de sucesso, com certeza, e que a gente tenha outras oportunidades de fazer esses diálogos. Certamente. Quem sabe no próximo tema você já não volta também para falar. Porque o próximo tema eu quero falar mais sobre família. Sim. E aí eu vou convidar algumas pessoas e que eu já tenho até algumas pessoas que estão pedindo para participar. E aí eu falei, olha, vamos conversar, porque são exatamente isso que eu quero. Eu quero que as pessoas queiram participar e tenham vontade de falar com paixão e com leveza, né? Eu agradeço. Obrigado. Agradeço os convidados, agradeço as pessoas que participaram, né, Francisca, todo mundo que está aí saudando a gente. Enfim, e mais uma vez a você pelo convite, né? Digo mesmo, me sinto honrado de poder participar e colaborar, né, com esse momento. E claro, nós vamos nos falando, vamos nos encontrando agora. Esse é o mecanismo mais favorável hoje em dia. Esse é o melhor e o mais fácil, né? Sim. A gente tem aqui uns minutinhos e eu queria compartilhar com você. Eu não sei se você tem, se você não tem. Mas como a gente vai estar falando nesses 3 encontros de gestor, eu falei no primeiro encontro com a Thalma, inclusive, que foi, sobre esse livrinho. Mas esse livrinho ele é específico para gestão, que é Gestão Escolar de Bolso. Sim. Tá? E ele, adivinha de quem é? Sim. Francisca Paris e Cláudio Paris. Ah, e ela estava aí. Eu não sei se ainda está. Tava aí. É um livrinho de bolso, de cabeceira, e ele tem assim dicas bem práticas para a gestão escolar. E o nome é Gestão Escolar de Bolso. É um guia prático, rápido, que eu tive o prazer de ser presenteado e é um livrinho bem gostosinho, bem fácil de ler. Eu até falei para ela, olha, consiga aí, porque o pessoal já está me pedindo esse livro para a gente poder ver se a gente consegue aí distribuir um livrinho bem pequenininho, bem fácil. Eu não sei se houve uma tiragem aí, quanto de tiragem, porque como ele era de uma editora, né, que era só uma tiragem única, se eu não me engano, então eu não sei se a gente consegue. Mas eu posso depois compartilhar algumas ideias, alguns pontos principais, e a própria Francisca, que é a autora, pode compartilhar com a gente também, tá? Mas eu compartilho com você, e tem aqui uma frase logo na capa, dizendo assim, é a arte de falar, fazer e acontecer. Eu acho que gestão escolar é isso, e obrigado por você abrir esse espaço para a gente aqui, da segunda etapa do meu projeto, agora na gestão escolar. Tá certo. Obrigado. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigado, um abraço. Até logo a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.